Gente, eu acredito que vocês já viram esse pastor de ontem para cá em vários perfis de notícias, falando sobre a forma na qual ele interpreta a situação do abuso infantil. E eu gostaria de ponderar sobre a fala dele, como também sobre o seu pedido de desculpa, logo após a repercussão negativa com a sua imagem, com a sua fala. E eu disse que existem situações que quando acontece um abuso de uma criança, a criança é também culpada, porque ela deu lugar. Mas olha só, isso é uma exceção, mas está dentro destes acontecimentos. Crianças também têm culpa, têm participação, mas não todos os casos. Eu quero deixar isso bem claro. A responsabilidade começa com a mãe, com o pai, e depois... Agora, se você sofreu isso, irmã, mesmo que você tenha certeza que você foi culpada de isso acontecer, você tem que entender que o nosso passado está debaixo do sangue. O nosso passado está debaixo do sangue. Pessoal, nunca vi esse pastor, não sei quem é, só passei a conhecer depois de toda essa repercussão negativa. Mais uma vez, eu gosto sempre de frisar, não quero falar da imagem do indivíduo, mas da fala, do discurso, que poderia ser qualquer outra pessoa. Porém, eu gostaria de destacar a posição dele de pastor e líder de uma igreja e o lugar na qual ele está falando isso aí. Ele está falando isso aí para a igreja, muito provavelmente aberta ao público, onde tem visitantes, onde tem vários tipos de pessoa. Agora, que fala infeliz, que fala horrível. Quando foi que a criança teve culpa em alguma coisa? Ela nunca pode ser responsabilizada por nada. Se ela quebrar um espelho, ela não é responsabilizada. Se ela quebrar uma TV, ela não é responsabilizada. Se ela fizer alguma coisa, por mais imperativa que ela seja, ela não pode ser responsabilizada por isso. Inclusive no seu próprio abuso. Isso não tem lógica. Jesus ensinou algo interessante para nós. Ele diz, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ou seja, Jesus está dizendo, se vocês quiserem entrar no reino dos céus, herdarem o reino dos céus, vocês têm que ser puros como as crianças. Por essa pureza, ela não vem de nós, não produzimos essa pureza. Essa pureza, ela vem de Cristo, não é um mérito nosso, é um mérito de Cristo. Ele que nos torna puro, Ele que nos dá vestes novas, para se tornarmos como crianças, para herdarmos o reino dos céus. Olha a comparação que Jesus faz da pureza que Ele nos purifica na cruz e da pureza da criança, que para herdar o reino dos céus, nós temos que ser como as crianças. Então, como é que eu posso penalizar a criança? Como é que eu posso dizer que a criança ela é responsável por tamanha desumanidade? Essa fala aí, rapaz, olha. Nota pública. Eu, pastor Jonas Felício Pimentel, manifesto sobre a polêmica ocorrida quando fiz orientações aos fiéis sobre o cuidado com os filhos e afirmei que é responsabilidade dos pais ter seus filhos ao alcance dos olhos, somente perdendo o contato visual deles quando situações absolutamente imperativas exigirem. Recomendei que é preciso evitar que filhos pernoitem em casa de parentes ou amigos. Nesse contexto, afirmei que isto evita oportunismo para pessoas mal intencionadas que possam causar qualquer tipo de abuso a elas. Bom, se já não bastasse uma fala infeliz e dizer que a criança também tem a parcela de culpa no assédio, ele confirma isso, mais uma vez no vídeo, que a criança é culpada. Agora ele vem com um pedido de perdão, na minha opinião, fake. Por quê? Por que fake? Porque ele não está falando isso de dentro dele. Isso foi redigido minimamente por um advogado. Quando ele falou do seu coração. E agora que ele está pedindo o perdão não vem do coração. Porque se fosse do coração, ele rompia todo esse negócio de papel, de jurídico, de advogado, de tudo. Diz assim, igreja, me perdoe. A todos os que eu ofendi, me perdoe. Eu como cristão, eu estou envergonhado. Quando eu me vejo no vídeo falando aquilo, eu estou envergonhado pela fala infeliz que eu tive. Me perdoe como líder, me perdoe como homem, me perdoe como pecador, me perdoe como uma figura, me perdoe como um indivíduo. Isso é um verdadeiro perdão que vem de dentro para fora, que demonstra transformação, que demonstra a mudança de Cristo em nós. Por uma fala infeliz, pelo erro que cometemos, pelo pecado que cometemos no nosso dia a dia. Mas não. Claramente nós vemos que um advogado redigiu, ele simplesmente lê. Você vê que não esboça nada de sentimento, não. É algo frio, estranho. E nós vemos, como eu venho falando em outros vídeos, a dificuldade que essas figuras têm de se arrependerem, de mostrar arrependimento, de mostrar que precisa de perdão, fica numa posição de infalível, de inerrante, mesmo com pedido de desculpas, mas você vê ainda o tom, você vê ainda a afeição da pessoa, é de superioridade ainda.
Não só ele, mas como outros, quando estão querendo até mesmo consertar um erro, eles têm dificuldades. Não podemos ser assim. Se nós somos novas criaturas, nós não podemos ser dessa forma. As coisas têm que ser de coração. Da mesma forma que o erro veio de dentro, o pedido de perdão também tem que vir de dentro, das entranhas, e não simplesmente lendo uma folha.